Hai messo un seme sottoterra, l'hai piantato, l'hai lasciato nelle mie mani. Anche se è passato del tempo, io non mi sono mai dimenticato. Ho usato le tue stesse lacrime quando eri senza forza per annaffiarlo. Quando sembra che tutto possa solo andare peggio. Quando non sai come continuare la tua storia, ricordati che io sono il grande autore. Quando sembra che tutto sia al buio, ricordati che io sono luce. Continua a fidarti. In tutto questo tempo non sei stato sepolto, ma piantato. Ora è arrivato il momento di sbocciare. Questo è il tempo della tua ricompensa. Harvest 2023, quando Dio usa le tue lacrime per far fiorire il deserto. Fecha um pouquinho teus olhos, vamos orar. Senhor, eu quero, Pai, em nome de Jesus, te pedir por essa noite, Pai, por esse tempo. Eu te agradeço pela forma como o Senhor já tem se movido nesse lugar, nessa noite. Eu te agradeço pela liberdade que nós temos no teu Espírito. Obrigada porque você é um Deus vivo que fala conosco em todo o tempo. E eu oro, Senhor, para que o Senhor continue falando conosco, Pai, mais um pouco. Nós nos colocamos nesse lugar, daqueles que querem ouvir a Tua voz, daqueles que querem receber da Tua porção. Em nome de Jesus eu oro para que cada coração nesse lugar esteja receptivo, esteja, Senhor Deus, sedento pela Tua presença, esteja aberto e que cada coração seja como uma boa terra, Pai. E que a palavra, Senhor, nessa noite venha com poder, não por mim, Senhor, mas pelo Senhor, Pai, que é aquele que faz, que trabalha, que executa toda a obra, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Então, queridos, semana passada a gente ouviu uma palavra muito especial, né? Que o meu amado marido, amado esposo, compartilhou conosco. E é muito interessante porque ele trouxe um versículo, né, em especial, que Deus estava falando comigo, já tem falado comigo há alguns meses. Né? Há algum tempo o Senhor já tem ministrado o meu coração, já tem falado a respeito dos nossos olhos, do quanto os nossos olhos são importantes, do quanto é importante onde nós colocamos os nossos olhos. Então eu quero aprofundar um pouquinho mais esse conceito com você, né? E eu quero começar dizendo assim, que Jesus, ele nos chama, ele chama a mim, chama a você, ele comissiona a sua igreja para que ela seja luz para o mundo. Amém? Não é para isso que nós fomos chamados? Você não fala isso sempre, que nós somos a luz do mundo? Jesus disse, vós sois a luz do mundo. Ele também nos ensina que ele está querendo dizer com isso que nós devemos brilhar para Ele, que nossa vida deve brilhar através das nossas atitudes, através das nossas ações, através daquilo que nós fazemos. Então lá em Mateus 5, de 14 a 16, diz assim, vocês são a luz do mundo. É impossível esconder uma cidade construída no alto de um monte. Não faz sentido acender uma lâmpada e depois colocá-la sobre um cesto. Pelo contrário, ela é colocada num pedestal, de onde ilumina todos os que estão na casa. Da mesma forma, suas boas obras devem brilhar para que todos as vejam e louvem o seu Pai que está nos céus. Então o Senhor está falando a respeito de nós sermos luz, né? E nós ouvimos na semana passada sobre olhos que devem ser iluminados. Nós ouvimos, né, o pastor Edivaldo falou um pouquinho, que os nossos olhos, eles podem ser ou cheios de luz, iluminados, ou escuros. E a partir do momento que os nossos olhos são iluminados, o nosso corpo também vai ser iluminado e a nossa vida vai ser iluminada, e o contrário também é verdadeiro, né? Então os olhos, dentro do que a gente entende pela palavra de Deus, eles são uma porta para a nossa alma. Sabia disso? Que os olhos são uma porta para a nossa alma. E
isso significa que, dependendo de onde nós colocamos os nossos olhos, aquilo onde nós colocamos os nossos olhos vai alimentar a nossa alma. A nossa alma vai ser alimentada por onde nós colocamos os nossos olhos. A nossa visão, então, é alimentada, nutre a nossa alma, aquilo que está dentro de nós, né? O nosso olhar, onde a gente olha, tem muito poder sobre o nosso pensar. Então, a nossa mente é muito influenciada por aquilo que nós contemplamos, por aquilo que nós vemos, por aquilo que nós colocamos os nossos olhos. E é tão incrível o poder que a nossa mente tem, a nossa mente é tão poderosa. Deus deu para a gente uma mente tão capaz, tão poderosa, que nós temos, assim, uma capacidade de absorver aquilo que nós olhamos. E a Bíblia nos adverte muito sobre isso. A Bíblia nos fala muito sobre a importância de onde nós colocamos o nosso olhar. Porque Deus sabe, porque Ele nos criou, que conforme onde nós colocamos o nosso olhar, aquilo que nós olhamos vai nutrir a nossa alma. Então, vai ser o quê? Alimento para nós e vai nos moldar. Não é à toa que nós temos vivido hoje um ataque muito grande sobre aquilo que os nossos filhos estão vendo. Por que as crianças estão sendo atacadas? Porque as crianças estão em processo de formação. Aquelas crianças pequenininhas, fofinhas, desde quando nascem, estão sendo formadas para que você, que é um adulto hoje, que foi também um dia uma criança fofinha, bonitinha, você fosse um adulto, você passa por um processo de desenvolvimento e ali, tudo que você recebe vai formando o seu modo de pensar, o seu modo de ser. E a nossa infância hoje, na cultura que nós vivemos, a infância está sendo muito, muito atacada, né? Então, a palavra de Deus, ela não cansa de nos direcionar e de nos advertir, de nos chamar a atenção sobre o quanto nós devemos guardar os nossos olhos, sobre a importância de nós fixarmos os nossos olhos no lugar certo, porque onde nós fixamos os nossos olhos tem o poder de nos direcionar e nos guiar para sempre, né? Então, a visão é um poderosíssimo sentido que a cultura tem explorado muito. Vocês sabiam que, quando um bebezinho é pequeno, quando o bebezinho sai da barriga da mãe, né? Aí as mamães, vou chamar as mamães, porque é um privilégio que toda mãe tem quando tem o seu bebê. Você olha para aqueles olhinhos ali, aquele olhar daquele bebê te comunica profundamente, e o seu olhar para o seu bebê comunica a ele profundamente, né? E segundo o desenvolvimento humano, por algum tempo ali, se a gente estudar um pouquinho a respeito, né, da ciência e toda a questão do desenvolvimento ali cognitivo, mental da criança, você vai entender a importância do olhar daquela mãe sobre aquela criança e o quanto que aqueles olhos ali têm poder de definir, de firmar, de afirmar aquele serzinho que acabou de nascer, né? Então, o olhar, ele tem esse poder de firmar a identidade, de dar a sensação de pertencimento, de preencher a alma, como a gente falou, né? Aqueles olhares apaixonados do casal, né? O homem e a mulher ali se apaixonando, o casalzinho, e aquele olharzinho ali profundo um no outro, né? Às vezes a gente olha assim, para e vê ali, aquele casalzinho que nem abre a boca, só está se olhando ali. Muita coisa está sendo dita naquele olhar, né? E essa conexão do olhar é uma coisa tão importante. Sabe que tem uma curiosidade para vocês anotarem? Tem uma terapia, uma técnica terapêutica muito interessante, desenvolvida por uma psicóloga, né? Doutora Francine Shapiro. Ela trata traumas psicológicos a partir, sabe do quê? Da estimulação do olhar. Olha que incrível, ela descobriu isso. Até é muito interessante, gente, porque aqui no Brasil, quem trouxe essa técnica para o Brasil foi uma psicóloga cristã.
E ela é muito respeitada, até ela pregou ali agora no Congresso de Mulheres Diante do Trono, a doutora Esli Carvalho. Ela é responsável por trazer essa técnica para o Brasil. Olha, porque ela, né, eu creio que pelo conhecimento que ela tem da palavra, tudo, ela entendia o poder, né, que haveria nesse trabalho. E aí, então, se você quiser conhecer, se chama EMDR, e é Dessensibilização e Reprocessamento por Movimentos Oculares. Olha que interessante. Nem abre a boca. Fala um pouquinho e já começa a fazer ali o negócio ali que vai te ajudar a tratar os teus traumas. Olha que incrível isso. A partir do olhar, dos olhos, né? Por quê? Porque onde nós depositamos os nossos olhos, agora você está olhando aqui para mim. Imagino que é porque você está prestando atenção. Penso. Acho. Com certeza, se você começar a não olhar para mim, eu vou achar que você não está prestando atenção. Tem uns lá no fundo que eu não consigo ver bem, assim, está meio escuro. Mas eu imagino que estão prestando atenção também em mim, né? Porque onde a gente coloca o nosso olhar, é onde a gente coloca também a nossa atenção. Então, Salmos 119, 37, diz assim: desvia meus olhos de coisas inúteis e restaura-me por meio da tua palavra. Então, a Bíblia fala sobre nós colocarmos os nossos olhos. Aqui o salmista está dizendo, tira os meus olhos das coisas que não são inúteis. Eu quero colocar os meus olhos na tua palavra. Então, a Bíblia também nos ensina que os olhos de Deus estão em todo o lugar. E os olhos de Deus, eles são imparciais, sabia? Deus não é como eu e como você, que por mais que a gente tente ser neutro, e a gente tenta, né? A gente vai ser parcial. A gente não tem esse poder de julgar as coisas com uma neutralidade absoluta. A gente, sim, pode se exercitar e pode, sim, tentar desenvolver a neutralidade, eu creio nisso, né? Mas a gente não tem o poder que Deus tem de ser completamente imparcial, né? Salmos 17, 2 diz, declara-me inocente, pois teus olhos veem com imparcialidade. Os olhos dele estão sobre nós em todo o tempo. Salmos 34, 15 diz, os olhos do Senhor estão sobre os justos e seus ouvidos abertos para os seus clamores. E mais especificamente, sobre os nossos olhos, a Bíblia diz, estamos lá em Lucas 11, 33 a 36. Seus olhos são como uma lâmpada que ilumina todo o corpo. Quando os olhos são bons, todo o corpo se enche de luz. Mas quando são maus, o corpo se enche de escuridão. Portanto, tomem cuidado para que a sua luz não seja, na verdade, escuridão. Se estiverem cheios de luz, sem nenhum canto escuro, sua vida inteira será radiante, como se uma lamparina os estivesse iluminando. Gente, que coisa poderosa. E é tão interessante, porque aqui no final ele diz assim, se nenhum canto escuro, sua vida, sem nenhum canto escuro, sua vida inteira será radiante, como se uma lamparina os estivesse iluminando. Então, a Bíblia está falando de uma luz que ilumina todo o nosso corpo. E que a partir desse momento que nós estamos iluminados, todo o nosso corpo vai ser iluminado. E nós vamos ser como essa lâmpada que é colocada no monte, no alto. E todo mundo vai ver a luz de Jesus na nossa vida, né? Mas aí eu pergunto para você, como nós podemos nos tornar seres iluminados? Estou ouvindo um sonzinho. Tem alguma coisinha ligada? Não? Impressão. Como nós nos tornamos iluminados? Eu quero te perguntar isso. Como é que a gente se torna iluminado? O que você acha? Se a gente, como é que é? Fonte de luz, quem que falou? Você precisa de uma fonte de luz para que você seja iluminado. Não é isso que a gente leu aqui? Que se a gente, nós lemos aqui no final, ó, do versículo.
como se uma lamparina os estivesse iluminando. Então, a gente precisa de uma fonte de luz, de uma lamparina que nos ilumine. E aí a pergunta que é muito simples para você. Quem é essa lamparina, gente? Difícil, né? Quem é essa lamparina? Vai, Jô, fala alto. Vai, Jesus. Jesus é essa lâmpada. Jesus é a lamparina. Amém? E eu creio que nós precisamos entender que para nós sermos iluminados, para nós termos o nosso olhar iluminado, para que nós tenhamos um olhar bom sobre todas as coisas, como o pastor Adivaldo falou na semana passada, nós precisamos olhar para quem, gente? Nós precisamos olhar para a luz, que é Jesus. É impossível a gente ter olhos bons sem que nós recebamos da fonte que é boa em todo o tempo. Do único que é bom. Porque nós não temos a capacidade em nós mesmos de produzir o bem. Nós não temos a capacidade, sabe, você pode até produzir até um determinado ponto, mas você vai falhar. Você não vai conseguir produzir bem sempre. Você tem virtudes? Tem. Você é uma pessoa com qualidades? É. Você tem eu creio que tem, as virtudes humanas, elas são reais. Existe bondade, existe compaixão. O humano tem capacidade, sim, de desenvolver tudo isso de uma forma natural. Mas existe um limite. E depende muito de cada um, de cada vivência, de cada experiência. Uns têm mais capacidade, outros têm menos. E às vezes você trabalha o teu caráter, mas tem coisas que você não consegue romper. Não adianta. E isso tem a ver com essa falibilidade que nós temos como pessoas. Porque nós fomos feitos para estarmos ligados na fonte. Nós fomos feitos para estarmos conectados com essa fonte de energia, com essa fonte, com a lamparina, com a luz que é Jesus, em todo o tempo. E só assim nós seremos iluminados. Só assim, quando nós olharmos verdadeiramente para os olhos de Jesus, né? E aí isso parece uma coisa tão subjetiva. Eu não sei, num primeiro momento, como é que você pensa, né? Quando eu falo isso, olhar para Jesus. Parece tão genérico, não é? Não sei se só para mim, né? Talvez só para mim, que sou meio ignorante às vezes. Porque para mim, às vezes, parece uma coisa assim, como assim? Olha para Jesus, porque nem sempre é fácil. Olha para Jesus. Jesus, eu sei que está ali, Jesus é bom, Jesus, a palavra de Deus. Mas na prática, do que eu estou falando, né? O que eu estou querendo dizer? De forma prática. Então, eu quero deixar para você hoje algo prático, para que você pratique na sua vida e você viva isso que eu estou falando, que não é uma teoria, não pode ser só uma teoria, tem que ser uma vida na sua vida, amém? Eu vou ler para você um texto que está lá em Apocalipse 1, de 12 a 18, para você entender um pouquinho, né, da pessoa de Jesus. Quem é esse Jesus? Quem é Jesus que nós estamos falando, que é essa fonte de luz, essa lâmpada que te ilumina? O que ele tem, que ele vai dar para você, que você vai ser iluminado? Claro, gente, eu estou brincando. Eu sei que todo mundo aqui conhece Jesus, né? Todos nós aqui, de alguma maneira, a gente fala Jesus, mesmo que uma pessoa que ainda não conheceu Ele como seu Senhor e Salvador, tenha uma ideia de quem seja Jesus. Mas eu estou falando de uma revelação mais profunda dessa pessoa. Né? Então, a primeira coisa prática que você precisa entender, você precisa ter uma revelação mais profunda da pessoa de Cristo para que você possa olhar para Ele, entender realmente o que eu estou querendo dizer quando eu falo olhar para Jesus. Primeira coisa, ter uma revelação. Preciso de uma revelação mais ampla de quem Ele é. Então, vamos lá. Quando me voltei para ver quem falava comigo, vi 7 candelabros de ouro, e em pé entre eles havia alguém semelhante ao Filho do Homem. Vestia um manto comprido com uma faixa de ouro sobre o peito. A cabeça e os cabelos eram brancos como a lã e a neve,
e os olhos como chamas de fogo. Os pés eram como bronze polido, refinado numa fornalha, e a voz ressoava como fortes ondas do mar. Na mão direita tinha 7 estrelas, e de sua boca saía uma espada afiada dos 2 lados. A face brilhava como o sol em todo o seu esplendor. Quando o vi, caí a seus pés como morto. Ele, porém, colocou a mão direita sobre mim e disse: não tenha medo, eu sou o primeiro e o último. Sou aquele que vive, estive morto, mas agora vivo para todo sempre, e tenho as chaves da morte e do mundo dos mortos. Aleluia! Esse é Jesus. Amém? Jesus é esse homem magnífico, maravilhoso, que viveu sobre a terra. Por 3 anos e meio, ele desenvolveu um ministério que mudou a humanidade. E ele hoje está no trono, reinando. E quando João, então, aqui em Apocalipse, fala da sua experiência, Deus, então, revelou coisas tão preciosas. O livro de revelação, que em inglês é Revelation, né? Apocalipse é a revelação de Cristo, de quem Jesus é. Então, o livro de Apocalipse, ele não conta só a história do fim dos tempos, mas ele conta pra gente, ele deixa pra gente uma mensagem sobre Jesus e sobre a glória de Deus. E lá no trono, né, Jesus está assentado. E a gente ouviu aqui então esse encontro que João tem com Jesus, com a face de Jesus, com a beleza de Jesus, com a pessoa de Jesus glorificada. E ele então descreve em vários detalhes como Jesus é. E eu quero que isso comece a falar assim, enquanto eu estou falando, né? Senhor, incendeia meu coração. Eu preciso de uma revelação. Eu preciso de mais revelação. Amém? Então a gente vê aqui em Apocalipse, o que a Bíblia fala, né? O que João fala? Que ele via olhos de fogo. Olhos que são como labaredas de fogo, que nos incendeiam. E o fogo, ele nos faz, ele queima e nos faz o quê? Apaixonar, né? A figura da paixão. O que é a figura da paixão? A Natália já fez uma cara feia para mim. Por que, Natália? Figura da paixão, gente. Os jovens aí sabem, né? Paixão, apaixonar. O que é apaixonar? Fogo. Aquele fogo no coração, não é? Quando a gente está apaixonado, a gente não fica incendiado. E o fogo fala disso, desses olhos de fogo que estão apaixonados por quem? Por quem que Jesus é apaixonado, gente? Pela sua igreja. Amém? Pelos seus filhos. Ele é apaixonado por nós. E esses são os olhos de Jesus, incendiados, apaixonados. E é um fogo que também nos apaixona quando a gente encontra esses olhos. E é um fogo que queima tudo que é impuro em nós. Tudo que não é santo, tudo que não pertence a Ele. É um fogo que nos limpa, que nos purifica. E Ele nos faz mais limpos e nós ficamos mais puros. E aí a gente vê os cabelos que são brancos, radiantes, um branco radiante, que fala da sua pureza, da sua santidade, que cobre a sua cabeça e vem por todo o seu corpo. Amém? Nós vemos um ouro no seu peito, que fala do quê? Do tesouro do seu coração, da preciosidade que é o seu coração. Nós vemos, e essa parte é tão maravilhosa, né? Que é uma das características de Jesus que eu mais amo, gente. A Bíblia fala que os pés são bronze polido, refinados pelo fogo. Gente, os nossos pés, o que fala o pé, gente? A nossa estabilidade, a nossa segurança, o lugar aonde nós pisamos. Jesus tem um pé de bronze polido. Jesus é estável, Ele não varia, Ele não muda, Ele é o mesmo sempre. Amém? Os pés dele não vacilam como os nossos, não tropeçam como os nossos, mas eles são pés que estão ali, ó, firmados. Amém? Nós temos aqui a voz que é poderosa, uma voz estrondosa, como um furacão, né?
como um trovão, perdão, que cria e muda circunstâncias. Nós vemos o quê? O que tem na mão dele? Um cetro com as estrelas, com as 7 estrelas, que são os 7 Espíritos de Deus, e fala do quê? Da sua... O que fala uma mão direita com o cetro? Vamos lá. O que é a mão direita com o cetro? Justiça. Justiça. Olha lá, lembra da estátua de Nova York lá, a estátua da liberdade? Aquela mão é a mão da justiça, é a destra da justiça. E ele é capaz de julgar em amor e misericórdia. Mesmo ele sendo perfeito, ele poderia nos julgar e nos condenar. Porque ele é o único que pode fazer isso. Mas ele é justiça, e ele nos julga com justiça e amor. E ele tem, então, a Bíblia fala aqui, João vê, então, a face de Jesus. E é uma face resplandecente como o sol, que reflete a glória dele. E a Bíblia fala que ele é o quê? Jesus é o sol da justiça, que brilha para sempre. Brilha para sempre. Amém? Então nós podemos ver que Jesus então tem essa imagem gloriosa, dessa pessoa maravilhosa, gloriosa, com tantos atributos, com tantas características. Então quando nós olhamos para ele, essa é a visão que nós temos. Amém? Que diz respeito a tantas características que ele quer depositar em nós, que ele quer derramar sobre nós. Amém? E nós também vemos um cordeiro perfeito, humilde e entregue como sacrifício. Está lá em Apocalipse 5:6. Ele diz assim: então vi um cordeiro que parecia ter sido sacrificado, mas que agora estava em pé entre o trono e os 4 seres vivos, e no meio dos 24 anciãos. Tinha 7 chifres e 7 olhos, que representam os 7 Espíritos de Deus enviados a todas as partes da terra. Nós também vemos o que? Uma figura linda. Quando a gente pensa e olha para Jesus, a gente vê o que? Um leão que ruge. E o leão, por que o leão, né? Por que é a figura do leão, então, que a gente tem como a figura de Jesus? Porque Jesus o leão, ele é o rei da selva, né? E ele é o rei da selva pela sua beleza, pela sua imponência, pela sua severidade, né? Não conosco, amém? Porque conosco ele é misericordioso, mas com os inimigos ele é voraz, severo. E a sua liderança, ele é líder. E Jesus, então, Apocalipse 5:5. Então, um dos 24 anciãos me disse: não chore. Veja, o leão da tribo de Judá, o herdeiro do trono de Davi, conquistou a vitória. Ele é digno de abrir o livro e os 7 selos. Então, ele é o único que é digno. Ele é o único. E ele conquistou a vitória. Amém? Esse é Jesus. Esse é Jesus. Nós vemos a sua beleza em Apocalipse 4:3. Aquele que estava sentado no trono brilhava como pedras preciosas, como jaspe e sardônio. Um arco-íris com brilho semelhante ao da esmeralda circundava o seu trono. Amém? E nós vemos, queridos, também, quando nós olhamos para Jesus, a glória de Deus. Amém? Nós vemos lá, 2 Coríntios 4:6. Pois Deus, que disse, haja luz na escuridão, é quem brilhou em nosso coração, para que conhecêssemos a glória de Deus na face de... Então, a face de Jesus, os teus olhos para Jesus revelam o que para você? Interpretação de texto. O que revela para você quando você olha para a face de Jesus? O que você entende? O que você recebe através da face de Jesus? A glória de Deus. A glória de Deus está revelada na face de Jesus. Amém? Nós também vemos lá em Ezequiel 36:23 diz: eu lhes mostrarei a santidade do meu nome,
o nome que vocês desonraram entre as nações. E quando eu mostrar minha santidade por meio de vocês diante das nações, diz o Senhor, elas saberão que eu sou o Senhor. Então, através de Jesus, nós vemos a santidade. Nós encontramos a santidade. Amém? Queridos, então, como nós falamos aqui, quando a gente olha para Jesus, a gente recebe os atributos de Deus, aquilo que Deus tem para nós. Amém? E nós precisamos constantemente estarmos conectados, fixados com os nossos olhos. Para nós termos os olhos de Jesus, nós precisamos passar por um processo que vai ser contínuo, até que nós andemos para a eternidade. Amém? 2 Coríntios 3,18 diz assim, portanto, todos nós, dos quais o véu foi removido, podemos ver e refletir a glória do Senhor. E o Senhor, que é Espírito, nos transforma gradativamente à sua imagem gloriosa, deixando-nos cada vez mais parecidos com Ele. Então, nós somos chamados a termos os olhos de Jesus e sermos com isso. Se nós contemplamos o Senhor, recebemos do Senhor, nós vamos sendo transformados e vamos nos tornando a luz, a lâmpada para o mundo. Amém? E quando nós olhamos para Jesus, a gente tem que ter a revelação de que é para tudo isso que nós estamos olhando. Quanto mais revelação, mais consciência, mais clareza eu tenho do que eu estou fazendo, mais eu me aproprio de tudo isso que está disponível para mim. Amém? E nós precisamos entender que se nós desejamos ter os olhos de Jesus, e ter os olhos em Jesus, para que nós tenhamos os olhos de Jesus, nós precisamos ser intencionais na nossa busca. Nós precisamos trabalhar intencionalmente para que isso aconteça. Então eu quero dizer para você, você aceitou Jesus, e essa foi a decisão mais importante que você tomou na sua vida. Amém? Você receber o Jesus como seu Senhor e Salvador, e se você não fez isso, está na hora de fazer. Está na hora de fazer. Está vendo essa guerra que está acontecendo aqui agora? Essa guerra está falando de algo que está se cumprindo na palavra de Deus. E essa guerra, queridos, não é uma guerra contra uma nação e outra nação, não é uma disputa entre duas nações que estão no mesmo espaço brigando pelo território. Não, essa guerra é uma guerra espiritual. Por que é uma guerra espiritual? Porque essa guerra começou quando um homem que Deus chamou, lá em Gênesis você vai ouvir essa história, Deus chamou Abraão, e Deus falou, Abraão, eu vou te dar um filho. E Abraão já era velho, e duvidou num primeiro momento, depois ele creu. Incrível, né? Ele creu, isso foi imputado por justiça sobre a vida dele. Mas, num momento, ele deu uma titubeada. E ele foi lá e pegou a ama dele lá, concubina, que na época os homens podiam ter mais de uma esposa, né? Aí eles tinham lá uma segunda, mas ela era a segunda, ela era concubina, ela não era a esposa oficial, né? Aí começou o pecado, começou a bagunça aí, né? É isso aí. Aí, então, ele vai lá e fala assim, não, então, Deus me prometeu um filho, estou velho, minha mulher está velha, como é que eu vou fazer? Teve um filho com a tal da concubina, com a Agar. E aí o que acontece? Nasce Ismael. E Deus cumpriu a promessa dele? Deus cumpriu a promessa dele? Não através de Ismael, mas depois ele cumpriu. Com Ismael, não. Mas depois Deus cumpriu. Depois Sara teve um filho? Teve um filho. Gente, a disputa que existe é entre os dois filhos, né? Porque Isaac foi o filho da promessa. Ismael foi o filho que Abraão resolveu ter,
fora da bênção de Deus, né? E até hoje, gente, a Palestina, o que é a Palestina? Ismaelitas. Certo, professor? Ismaelitas. Palestina, ismaelitas. Hebreus, Isaac. Gente, se você conversar com um muçulmano, você vai entender o que é a ferida do coração deles. Como eles são machucados por conta dessa situação toda, porque foram expulsos da terra, e até hoje eles brigam pela terra, e até hoje eles reivindicam essa terra, e eles estão brigando lá por conta disso. Até hoje. Então, gente, nós não estamos falando de um povo, gente, porque Deus abençoou. Depois Deus falou, Ismael, Deus abençoou, mas houve ferida. E a ferida causa tudo isso que a gente está vendo hoje. E essa briga, essa disputa que existe ali, tem a ver, gente, com uma disputa espiritual, uma guerra. E a Bíblia fala, né? A gente aprendeu pela palavra que nós devemos orar pela paz em Israel. Porque o que vai acontecer quando houver a paz? O que acontece quando a paz reina em Israel? É um dos sinais que Jesus, então, volta. Para que Jesus volte, né? Então, nós precisamos clamar por isso, entendem? E essa guerra tem tudo a ver com a gente. Por que eu estou falando sobre isso? Porque você entrou para esse reino, quando você aceitou Jesus, você escolheu Jesus como seu Senhor e Salvador. Porém, isso foi um primeiro passo que você deu na sua vida. Isso não garantiu que você imediatamente, automaticamente, passasse a ter os olhos de Deus, passasse a ter os olhos de Jesus. O que você tem que fazer a partir disso? Uma segunda coisa que você também já faz, porque você está aqui hoje. Você faz parte de um corpo. E você está pertencente a esse corpo e está cultuando a Deus coletivamente. Sabia que isso aqui é um princípio? Sabia que estar aqui hoje, você está cumprindo um mandamento de Deus? Você não está só aqui porque é legal estar em comunidade. Você está cultuando a Deus como igreja. Amém? E a Bíblia nos ensina a cultuarmos a Deus coletivamente. Por isso que a gente faz tanta piada, né? Por isso que a gente pega no pé, brincando. Por quê? Porque cultuar a Deus é bênção para a tua vida. Estar aqui, parte do corpo de Cristo, é bênção, né? O que significa? É só isso? Não, não é só isso, é parte de um contexto. Isso é parte de alguns passos que você precisa dar para a tua saúde espiritual. Mas estar fora do corpo, sim, adoece. Adoece. A Bíblia fala, se a gente não entende a importância do corpo de Cristo e não discerne a importância do corpo de Cristo, a Bíblia fala isso, né? Nos adverte a discernirmos o corpo, e aqueles que não discernem, muitos estão doentes. É isso que a Bíblia fala, porque não discerniram a importância do corpo, né? A Bíblia fala sobre nós realmente, faça chuva, literalmente, né? Hoje, ou faça sol, que nós congreguemos, nós estejamos em congregação. Comunidade, estamos juntos aqui, nós somos uma comunidade. O que significa? Igreja não tem dono, tem só um dono. Na verdade, tem um dono. Quem que é o dono da igreja? Jesus. Amém? Nós somos uma comunidade. A gente não tem um dono, essa igreja aqui não tem um dono. Ela tem um dirigente, um casal aqui, uma liderança que organiza o negócio aqui, né? Para não virar bagunça. No bom sentido, porque todo lugar que tem muita gente, né? Se a gente não tem ordem, não é? Mas tem um dono, que é o Senhor Jesus. Amém? O Senhor é o nosso patrão. É Ele que nos paga, é Ele que nos recompensa, é Ele que nos retribui. Amém? E o Senhor, então, coloca no nosso coração esse amor por estarmos na comunidade,
por congregarmos, por estarmos juntos, por fazermos parte de um corpo, amém? E a gente ama estar nesse lugar, eu amo estar nesse lugar, eu passei o dia inteiro aqui limpando, no final a gente estava aqui ontem, quem estava aqui sabe, a sujeira que estava isso aqui, não dá para imaginar, nós estamos aqui realmente, né, Jô? Quando você pensa aqui, você estava aqui, o negócio ali, as máquinas todas ali lixando, gente, não dá para imaginar o que era isso aqui ontem, mas olha aqui, como Deus é bom, né? A gente, pela graça de Deus, conseguiu organizar tudo para que nós tivéssemos o nosso culto aqui. E uma bênção a gente poder estar aqui servindo ao Senhor, né? Estando conectados como corpo, como comunidade. E nós somos chamados, a igreja, queridos, é um coletivo. A igreja não é você sozinho. A igreja é um coletivo, né? Então, a Bíblia fala lá, Hebreus 10, 25, e não deixemos de nos reunir como fazem alguns, mas encorajemo-nos mutuamente, sobretudo agora que o dia está próximo. Sobretudo agora que o dia está próximo. O dia está próximo, Jesus está voltando, é disso que está sendo falado aqui. Então, a igreja, ela é o corpo de Cristo. Todos nós juntos, 1 Coríntios 12, 27. Juntos, todos vocês são o corpo de Cristo e cada um é uma parte dele. Porém, por último, eu quero trazer para você a coisa mais importante da sua vida, como diz meu marido. Essa é a coisa mais importante da sua vida. Mas essa eu tenho certeza que é mesmo. Eu falei sobre a primeira coisa, você aceitou Jesus? A segunda coisa que você faz na sua vida, você vem na igreja, congrega, participa do corpo, mas tem uma terceira coisa que você tem que fazer para a sua saúde espiritual, para que você tenha os olhos de Jesus, coisas práticas, que é olhar para a sua face todos os dias. E como que eu faço isso? Contemplar a sua face todos os dias. Tudo isso é um pacote, é um conjunto. Não tem como você negociar a sua saúde espiritual fazendo um, outro e não fazendo esse. Não tem como. A sua vida, as maiores batalhas que você tem na sua vida, as maiores lutas que você tem na sua vida, os momentos que você tem vitórias que só você e Deus ali estão sabendo. É nesse lugar de contemplação pessoal. É nesse lugar de busca pessoal. Eu creio sim que o coletivo é muito poderoso, como nós falamos aqui, inclusive hoje no louvor o Senhor trouxe uma direção e Ele falou, aqui muita coisa vai cair aqui agora. Deus agiu. Amém? E tem momentos que Deus nos marca coletivamente, sim. E vão ter momentos que... Só que isso não pode estar separado do teu momento pessoal com Deus. Você precisa ter uma vida de contemplação diária, de busca diária, de olhar para Jesus face a face, de sentar no colo de Jesus, de receber o afeto de Jesus pela sua vida, de ouvir a voz dele nos seus ouvidos, sussurrando e falando para você as verdades dele, a vontade dele, o que você precisa mudar, o que precisa ser diferente em você, o que precisa estar melhor na sua vida. Esse lugar, queridos, de adoração e busca pessoal, ele é inegociável. Amém? 3 coisas, né? Eu diria que para a tua saúde espiritual, 2 coisas: congregar e ter a vida pessoal com Deus, ter o relacionamento com Deus. Como eu tenho os olhos de Jesus? Como eu consigo ter a visão de Jesus? A tua força e o teu vigor vêm do teu lugar de adoração e devoção pessoal. A tua força e o teu vigor, o teu encorajamento, aquilo que você precisa para o teu dia, o teu combustível, o teu alimento diário, aquilo que você precisa para ser renovado todos os dias, amém? Porque o olhar de Jesus, gente, é a única coisa que pode manter você. O olhar de Jesus sobre você, a tua busca pelos olhos de Jesus, precisa ser contínua. E esse olhar dele sobre você, você só vai provar. Amém?
Amém? Na intimidade. Eu creio na adoração, claro, na adoração conjunta. Mas naquele lugar pessoal. E eu quero que você saia daqui hoje encorajado a buscar esse lugar na sua vida. Sabe, a gente estava conversando e logo mais, queridos, a gente vai essa semana estar falando disso nos lives. Nós vamos começar os relógios de oração novamente. Porque nós... Aí a Nath já, amém! Por quê, gente? Porque é maravilhoso. Porque todo mundo começa a orar, gente, ter tempo com Deus. E ouvir Deus. E eu fiquei assim, eu achei tão lindo, a gente começou a falar, várias pessoas falaram, meu Deus, quando tem relógio de oração, a minha vida é tão, eu estou tão mais forte espiritualmente, eu fico tão mais vivo, eu fico tão mais apaixonado. Por quê? Porque você tem uma agenda que faz você buscar Deus. Porque você assumiu um compromisso. Mas e o teu compromisso com você mesmo? E o teu compromisso com você mesmo, de viver tudo aquilo que Deus tem para você? Porque sabe, esse lugar não é um lugar que você vai lá para cumprir uma obrigação. Não é um lugar que você vai lá porque está sendo dito para você fazer. Não, porque você quer ter os olhos de Jesus, por isso que você vai lá naquele lugar. Porque você quer ter a visão de Jesus, a perspectiva de Jesus. Porque você quer mudar a sua mentalidade, porque você quer mudar o seu homem interior. Porque você quer que a sua nova criatura possa sempre dominar. Não a velha, não o velho homem, não as velhas práticas, não o velho modo de pensar, não a velha maneira de existir. Você quer ser uma nova criatura todos os dias. E você quer viver o que Deus tem para você. Então você tem que desejar estar nesse lugar. Não é um lugar para você estar lá porque tenho que fazer devocional. Tenho que ler a Bíblia. Tenho que orar. Tenho que botar um louvor. Não. Sabe aquilo que está faltando para você? Está lá. Sabe aquilo que você precisa da tua vida pessoal? Está lá. A Bíblia fala, Salmos 34, 5. Os que olham para Ele ficarão radiantes. No rosto deles não haverá sombra de decepção. Amém? Isaías 58, 8 diz, então sua luz virá como o amanhecer, e suas feridas sararão num instante. Sua justiça os conduzirá adiante, e a glória do Senhor os protegerá na retaguarda. Quem quer a glória de Deus? Quem quer a glória de Deus? Quem quer um olhar transformado? Quem quer ser nutrido pelo Espírito Santo? Quem quer ter experiências com o Espírito Santo que transformam? Quem quer incendiar por onde passa? Quem quer ver transformação por onde passa? Quem quer viver experiências sobrenaturais no trabalho? Quem quer ver a família convertida? Queridos, o Senhor está nos chamando. Ele está nos chamando para um lugar de relacionamento mais profundo. Se nós queremos ser uma igreja que entende o seu lugar, entende o seu papel, se a gente quer ser discípulo, a gente precisa entender que existe um lugar onde os discípulos são formados. E esse lugar é olhando para os olhos de Jesus. É olhando para a face radiante de Jesus. É olhando para o brilho dos seus olhos. É olhando para o seu resplendor. É recebendo a sua glória que transforma. É contemplando a sua beleza. Então eu quero convidar você agora. Eu quero te convidar a levantar no seu lugar agora. E agora começar a olhar para os olhos de Jesus. Porque como eu falei, sabe, queridos, isso tem que ser uma prática na nossa vida. Isso tem que ser uma prática. E uma atitude prática é você se colocar num lugar, é você ter uma agenda, como nós falamos aqui. A gente como igreja, a gente pode ter uma agenda coletiva, mas você precisa ter a tua agenda. Você precisa ter o teu tempo, você precisa ter o teu horário.
onde o Senhor vai revelar para você quem Ele é. Então eu quero te convidar agora. Fecha os teus olhos. Começa a pedir para o Senhor: Senhor, eu quero ver a Tua glória. Senhor, eu quero ver a Tua glória. Senhor, eu quero te olhar. Senhor, eu quero ver os Teus olhos. Eu vou fazer uma oração aqui, eu vou te convidar a orar. Sabe que teve um homem, queridos, que viu a glória de Deus na Bíblia. E esse homem, ele pediu para que o Senhor mostrasse a sua glória. Então Moisés disse: se não nos acompanhares pessoalmente, não nos faças sair deste lugar. Se não nos acompanhares, como os outros saberão que meu povo e eu contamos com teu favor, pois é tua presença em nosso meio que nos distingue, teu povo e eu de todos os outros povos da terra. O Senhor respondeu a Moisés: certamente farei o que me pede, pois me agrado de você e o conheço pelo nome. Moisés disse: então peço que me mostre sua presença gloriosa. O Senhor respondeu: farei passar diante de você toda a minha bondade e anunciarei diante de você o meu nome Yahvé. Pois terei misericórdia de quem eu quiser e mostrarei compaixão a quem eu quiser. E Moisés, então, muitas vezes ele orava e ele pedia: Senhor, mostra-me a tua glória. Mostra-me a tua glória. Senhor, eu quero te ver, eu quero ver a tua face, eu quero ver os teus olhos. Começa a dizer isso para Jesus: Senhor, eu quero te ver. Senhor, eu quero ver a tua face. Seja livre nesse momento. Se você quer ficar em pé também, se quiser ajoelhar, não tem problema. Mas o Espírito Santo está convidando você, nesse momento, a esse lugar de encontro. Nós vamos pôr uma canção aqui. E você vai então começar a fazer a tua oração. E você vai começar a clamar e cantar e pedir e chorar. Porque você quer encontrar esses olhos que estão sobre a terra, procurando homens e mulheres que entendem, que desejam esse lugar. Jesus, começa a levantar o teu clamor. Senhor, nós desejamos a tua presença, Senhor. Nós desejamos a tua face, assim como Moisés, Senhor, viu a tua glória. Nós queremos encontrar os teus olhos, Senhor. Nós queremos te enxergar, os teus olhos que firmam, Pai, a nossa identidade. Os teus olhos que transformam o nosso homem interior, Pai. Oh, Jesus. Quero ver tua glória, e como Davi, quero estar em tua casa para sempre. E como Maria, sentada aos teus pés, assim quero estar, assim quero estar. Tu, meu único anseio,
como um filho do seu pai, me achegarei. Assim quero estar, assim quero estar. Meu único anseio és tu, meu único anseio és tu, meu único anseio és tu, meu amado, tudo que quero és tu. Tudo que quero és tu. Teu amor já provei e eu quero mais. Qualquer outro amado não satisfará. Aleluia, Senhor, nós queremos nessa noite fazer um compromisso contigo, Pai. Deus, de aliança, uma aliança, Pai, de relacionamento. Deus, nós queremos clamar para que a Tua glória, Senhor, a Tua glória seja um anseio dos nossos corações, Senhor. Nós queremos clamar para que a busca dos Teus olhos seja uma persistência da nossa alma, Senhor. Nós queremos entender que Tu és a única fonte, Pai. Revela-nos, revela-nos. Tu és a única fonte para nós. Tudo aquilo que nós precisamos para os nossos dias, tudo aquilo que nós queremos provar e experimentar, nós encontramos nesse lugar. Oh, Senhor, ensina-nos, Pai. Ensina-nos esse lugar de relacionamento. Ensina-nos esse lugar de dependência, de busca, de contemplação, Senhor. Oh, Deus, mais do que as Tuas mãos, mais do que os Teus feitos. Nós queremos, Senhor Deus, ser cheios, Pai, cheios da Tua presença. Nós queremos ser os Teus embaixadores nessa terra, aqueles que irradiam a Tua luz, aqueles que iluminam por onde passam, aqueles que Te representam, aqueles que carregam, Senhor Deus, o bem mais precioso e que entendem isso. Oh, Senhor, enche-nos do Teu Espírito. Pai, muda a nossa visão. A minha adoração, Tu és digno, tão digno. Eu entrego a Ti meu coração, meu amado, meu amigo. Aqui está a minha adoração. Tu és digno, tão digno. Eu entrego a Ti meu coração, meu amado, meu amigo. Aqui está a minha adoração. Tu és digno, tão digno. Eu entrego a Ti meu coração, meu amado, meu amigo. Único anseio és Tu, meu único anseio és Tu,
satisfará. Teu amor já provei e eu quero mais. Qualquer outro amado não satisfará. Jesus, Tu és o amado da nossa alma, Senhor. Oh Deus, nós buscamos a Tua face, Senhor. Oh Deus, nós precisamos tanto do Senhor, Pai, tanto. Oh Jesus, nós precisamos de Ti, Senhor. Já provei e eu quero mais. Qualquer outro amado não satisfará. Sabe, queridos, Meu único anseio és tu. Meu único anseio meu único anseio és tu, meu amado. Tudo que quero és tu, tudo que quero és tu. Teu amor já provei e eu quero mais. Qualquer outro amar não satisfará. amém. Sabe, eu sinto de dizer uma coisa. Talvez você olhe para você e você pense assim: nossa, é tão difícil. Tem tanta coisa em mim. Queridos, é difícil para todo mundo. Para todo mundo é difícil. Sabe, nesse lugar é o lugar onde você recebe a graça de Deus. É onde você recebe tudo que você precisa. O Senhor sabe todos os seus desafios, Ele conhece. Mas eu quero dizer para você: não desista. Persista. Continua. A palavra de Deus diz que nós vamos ser aperfeiçoados até o fim. Sempre vão haver coisas na sua vida, sempre vão existir situações. E eu posso te garantir que, se você persistir, cada dia vai ser melhor. Cada dia você vai provar mais do Senhor. Cada dia você vai se surpreender. E uma coisa eu quero dizer também para você: quanto mais a gente olha para Ele, mais a gente vê o quanto a gente precisa dEle. Mais a gente descobre. Então, se você tem a sensação às vezes de se sentir tão imperfeito, não tem problema, porque Ele sabe que você é imperfeito e essa consciência é Ele que te dá. Só continua, persiste, não desiste, continua. Eu creio que não foi uma pastora psicóloga que trouxe um desafio de terapia para nós nessa noite. Eu creio que é o Espírito Santo que está nos chamando para uma terapia. Uma terapia que você não vai ter alta. Eu creio que o Senhor está nos chamando para este lugar de estarmos com Ele, olhos nos olhos, e deixar Ele falar conosco. Amém. Vocês sabem que a gente faz isso, como ali falou, coletivamente, mas principalmente individualmente.
no coletivo, nós temos tido algumas experiências assim, aqui mesmo nesse lugar, nas quartas-feiras, às 6:30 da manhã. Geralmente estamos aqui, eu, Sandro e Carnaúba. Como a palavra diz que onde 2 ou 3 estiverem reunidos, a gente se dá o luxo até de um faltar, porque ainda vai ter efeito. E aqui a gente está orando, a gente está intercedendo por você, pela igreja, pela liderança dessa casa, pelos planos, direção do Senhor. Mas antes de a gente falar qualquer coisa nesse lugar, nessas reuniões, a gente primeiro encontra os olhos do Senhor. E a gente tem feito assim, isso já há meses, já se passou um ano que nós estamos aqui todas as quartas-feiras. E aquele primeiro momento, a gente, meia hora, às vezes um pouco mais, a gente, cada um no seu lugar, a gente encontra os olhos do Senhor aqui. E a gente recebe dele, dos seus olhos, uma palavra para nós. E a gente depois, a próxima meia hora, a gente começa a orar aquela palavra que Deus trouxe para nós. Às vezes algo muito simples, que a gente tem entendido que tem feito muita diferença nas nossas vidas. Porque quando a gente encontra os olhos do Senhor, como ali falou, eles falam tanto conosco e trazem tanta eficácia naquela nossa oração, naquilo que nós estamos sendo transformados nesse lugar de glória em glória que nós vamos recebendo dele. O Senhor está te chamando para este lugar. Amém? Encontre este lugar. É urgente isso. É urgente isso para você. Você precisa encontrar esse lugar. Você precisa encontrar esse lugar amanhã já. Você tem uma hora marcada com o Espírito Santo, uma terapia que Ele está te chamando para você ficar sentado no teu quarto ou em algum lugar sozinho. Você vai poder colocar uma música, mas você não vai se preocupar com nada que vai estar acontecendo naquele lugar. Você vai estar apenas procurando os olhos de Jesus, olhando para você. E quando você encontrar esses olhos, você pode ter certeza, eles vão falar muito com você. Eles vão começar a fazer algo na tua vida, ou continuar a fazer algo na tua vida, que é só nesse lugar de solitude com o Senhor que essas coisas, elas acontecem e são transformadas. Amém? Deus está te chamando para este lugar, e é urgente você responder a esse chamado dele, em nome de Jesus. Amém? Deus, nós te agradecemos por essa noite, nós te agradecemos pela tua preciosa palavra, Senhor. Nós te agradecemos pelo teu Espírito Santo que nos chama a este lugar. Pai, quão privilegiado nós somos de encontrar os teus olhos, Senhor. Pai, como privilegiado nós somos de entender que é o Senhor que está marcando uma hora conosco, nos chamando, Pai, para estarmos diante da tua presença, Deus. Quem somos nós, Deus? Quem somos nós para estarmos neste mesmo lugar, para pisarmos os nossos pés, Senhor? Quem somos nós, Pai? Mas talvez por isso, Deus, sabendo que nós não merecemos este lugar, nós, Pai, pela tua palavra, Senhor, que está nos chamando, não é coisa nossa, não é coisa da nossa carne, não é coisa, Senhor, Pai, do nosso, Deus, merecimento, mas são as tuas palavras nos chamando para este lugar. Nós queremos responder sim, Deus, sim, ao teu Espírito Santo, entendendo todo o privilégio, Senhor, que nós temos de podermos encontrar os teus olhos. Pai, que nós possamos viver isso, Senhor. Traz coragem, Senhor. Traz coragem a cada um aqui nessa noite para responder, Deus, este convite teu, Senhor, para estar contigo, sentado, olhando olhos nos olhos, para que algo da tua parte seja liberado, Senhor, nestes encontros. Encontros de cura, encontros de paz, encontros de ordem, encontros, Senhor, de, Pai, achar em Ti, Senhor, respostas, achar em Ti, Deus, motivação, achar em Ti, Deus, propósito, Senhor. Pai, que essas coisas todas aconteçam, Senhor, nesses encontros que nós teremos contigo, Pai, em nome de Jesus.